Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Olá, boa tarde para você aí de casa que já está sintonizado, ligadinho na 96.9 no programa Conciliando as Diferenças. Seja muito bem-vindo e fique na nossa companhia até às 18 horas. Olá, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Bernadette, boa tarde aos ouvintes do programa Conciliando as Diferenças. Mais uma quarta-feira juntos, Bernadette. Vamos até às 18 horas. Vamos em frente, Sérgio. Já estamos em 9 de setembro, viu? O ano de 2015 já praticamente dando tchau aí pra gente. Você lembra que você falou, parece que foi em julho, a gente estava falando sobre esse assunto. Sérgio, tá passando rápido. Eu que nada. Passou para agosto, agora você já tá falando de setembro, já tá indo embora mesmo. Daqui a pouco eu tenho que dizer Feliz Natal, Bernadette Farias. Exatamente, Sérgio. E a gente já começa esse programa agradecendo a você aí de casa que sempre está ligadinho. Eu vou ler aqui as mensagens que chegaram na semana passada para a gente, na quarta, não deu tempo. Quero agradecer o Mário Souza, que carinhosamente acompanha o programa Conciliando as Diferenças. É nosso ouvinte assíduo, Mário de Santana. Grande abraço, obrigada pela audiência de todas as quartas. Mando também um alô para Tinali Silva, Tinali jornalista aí, acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigada, Tinali, pela audiência também. Aproveito, ainda mando um alô especial para Carla, para o Juiz Menezes, também, que sempre está ligadinho, ouvindo o programa Conciliando as Diferenças. Que bom, né, Bernadette? A cada dia, a cada programa, o nosso programa Conciliando as Diferenças adquire uma audiência fantástica. Isso é muito bom. É sinal que estamos no caminho certo. E você já sabe, você que está em casa pode participar, pode interagir. Anote o nosso WhatsApp, 99115 4894. Quer mandar um SMS? 998654556. Ou ainda, vamos interagir por meio do Twitter, TJAP_oficial. Ou ainda no Facebook, Tribunal de Justiça do Amapá. Deixa uma mensagem pra gente. E hoje nós temos, aqui no nosso estúdio, você fique ligadinho, porque nós temos uma entrevista fantástica com o juiz Marconi Pimenta. E nós temos também o nosso quadro, Conciliando as Diferenças, que é o quadro de conciliação. Que hoje a nossa... Abre espaço aí para um debate, Exatamente, né? Que ela vai abrir o espaço com a Sônia Ribeiro, que vai estar conosco aqui no debate, inclusive, com o juiz Marconi Pimenta. Exato. Tá imperdível, hein? Esse mês todo, imperdível, o programa Conciliando as Diferenças. Vamos falar aí dos 20 anos da Lei 9.099, né? Quais os avanços aqui no Amapá, a importância dos juizados especiais. Então, está só começando. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, por meio do Comissariado da Infância e Juventude, tem assumido a causa da criança e do adolescente em sua condição de sujeito de direito e, com isso, desenvolve atividades para garantir um ambiente justo e protetor para o exercício da cidadania. Neste cenário de proteção, a campanha de prevenção do uso indevido de drogas por crianças e adolescentes, efetivada pela Vara da Infância e Juventude, representa o rompimento das formas de dominação, de poder, de omissão e de negligência. Para tanto, incentiva a denúncia, transformando-a numa estratégia eficiente de apuração e combate à impunidade. Ligue para a nossa central Disque Denúncias, 0800 285 1581. Lei dos Juizados Especiais. 20 anos de vigência e reflexos no processo penal. Os juizados especiais foram criados para resolver problemas de forma rápida e eficaz. Criado pela Lei 9.099 de 1995, tem o objetivo de buscar sempre um acordo amigável entre as partes. Na presença de um conciliador, as partes participam de uma audiência de conciliação, evitando que elas tenham desgaste durante uma ação judicial. No juizado especial, você pode reclamar questões cíveis com no máximo 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado, ou até 40 salários mínimos contratando um advogado. Com os juizados especiais, conflitos que precisam do auxílio do judiciário são resolvidos de forma simples e gratuita, em comparação com o juízo tradicional. Juizados especiais,
uma conquista da cidadania. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Muito bem, vamos agora às principais notícias desta quarta-feira. A presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pini, e o corregedor-geral em exercício, desembargador Carlos Torque, assinaram ato conjunto que disciplina, dentre outros, a causa de impedimento dos escritórios de advocacia, onde integrem ou exerçam atividades o cônjuge, companheiro ou parente do magistrado. De acordo com o artigo 1º do ato, o magistrado está impedido de exercer suas funções judicantes ou administrativas nos processos em que estiver postulando como advogado da parte o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. A partir da publicação do ato, os magistrados deverão encaminhar no prazo de 15 dias a relação das pessoas que estejam nas condições do artigo mencionado que exerçam a advocacia, indicando as sociedades de advogados onde atuam, ainda que eventualmente. O ato conjunto tem como propósito o dever de transparência aplicável a magistrados e advogados. A presidência manterá cadastro atualizado dos profissionais e escritórios vinculados, que será disponibilizado no site do Tribunal de Justiça na internet. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. E o Tribunal de Justiça do Amapá, por meio da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, em parceria com o Serviço Social do Comércio, proporcionará atividades lúdicas para instituições de acolhimento durante o mês de setembro. A programação, aliás, iniciou por Santana, na Casa da Hospitalidade, passou pela instituição João Pia Marta e nos dias 15 e 16 será a vez da Casa Betânia receber o projeto. A Casa da Hospitalidade atende 86 pessoas na faixa etária de 8 meses a 65 anos e foi a primeira a receber as atividades propostas como mostra de cinema, pintura, desenhos e pintura corporal. De acordo com a educadora cultural do SESC, Denise Barbosa, a cooperação com o TEJAP contribui para que os acolhidos tenham momentos de alegria e de descobertas com as atividades apresentadas. A coordenadora do projeto de leitura do TEJAP, Ângela Carvalho, socióloga e contadora de história, esteve no evento e garantiu que pretende voltar à instituição e contribuir mais com o trabalho através da contação de histórias e doação de livros. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá realizou o Fórum de Boas Práticas na Administração Pública, que teve como um dos temas principais o controle interno de convênios federais e na gestão pública. De acordo com o presidente do TRE Amapá, desembargador Carlos Torque, o controle interno é indispensável para a transparência institucional. As transferências de verbas da União para o Estado e municípios precisam de acompanhamento e fiscalização. A presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pini, elogiou a iniciativa da Justiça Eleitoral na coordenação e idealização do fórum e destacou a importância de intercâmbio de práticas eficientes entre os órgãos. Conciliando as Diferenças. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amapá prosseguiu com as atividades correicionais no Fórum da Comarca de Santana. As primeiras correições ocorreram na primeira e segunda varas criminais e no Juizado de Violência Doméstica de Santana. Na oportunidade, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Carmo Antônio, ressaltou que a correição é realizada para obter um diagnóstico do perfil das unidades judiciárias e para que dificuldades ou problemas possam ser identificados e solucionados da forma mais célere possível. O magistrado também destacou que esse trabalho serve para detectar e, se for o caso, difundir modelos de gerenciamento de sucesso e boas práticas utilizadas pelas varas.
Após a finalização da primeira etapa das correições em Santana, o Corregedor-Geral se reuniu com as equipes das jurisdições vistoriadas para apresentar a sua avaliação sobre cada unidade, além de fazer recomendações para que as mesmas possam melhorar o seu desempenho. A presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pini, assinou o termo de convênio entre o TEJAP e o SESC Amapá, que tem como meta oferecer aos bolsistas e servidores do Judiciário atividades físicas, recreativas, participação em ações e projetos sociais, em especial o projeto Bibliosesc, que visa colaborar com acesso aos livros e atividades culturais. Para a presidente do Tribunal de Justiça, essa importante parceria com o SESC vai proporcionar aos bolsistas a oportunidade de agregar conhecimento em seus currículos e entregar para a sociedade futuros profissionais com forte senso de responsabilidade para a inserção no mercado de trabalho. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Muito bem, estas foram as primeiras notícias desta quarta-feira. Agora, Sérgio, a gente vai fazer um rápido intervalo, é o tempo de você tomar uma água, que você já está com os dois convidados especiais desta quarta-feira. Já estão aqui, prontinhos para começar o debate. Doutor Marconi Pimenta e a Sônia Ribeiro já estão aqui, então eu me despeço, a você obrigada pela companhia. O debate agora fica sob o comando de Sérgio Brigel e Sônia Ribeiro. A gente volta a se encontrar na quarta, mas você continua ligadinho no programa Conciliando as Diferenças. Intervalo é bem rápido. Lei dos Juizados Especiais. 20 anos de vigência e reflexos no processo penal. Os juizados especiais foram criados para resolver problemas de forma rápida e eficaz. Criado pela Lei 9.099 de 1995, tem o objetivo de buscar sempre um acordo amigável entre as partes. Na presença de um conciliador, as partes participam de uma audiência de conciliação, evitando que elas tenham desgaste durante uma ação judicial. No juizado especial, você pode reclamar questões cíveis com no máximo 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado, ou até 40 salários mínimos contratando um advogado. Com os juizados especiais, conflitos que precisam do auxílio do judiciário são resolvidos de forma simples e gratuita, em comparação com o juízo tradicional. Juizados especiais. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Entrevista. Bem, estamos de volta e agora para um debate com o juiz Marconi Pimenta e a professora, também servidora do Tribunal de Justiça, Sônia Ribeiro. Nós vamos abordar aqui um tema que está em debate, que está em voga, inclusive, pelos 20 anos, que é a Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais. Mas antes, queremos dar boa tarde ao nosso querido amigo e brilhante juiz de direito, Marconi Pimenta. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. A recíproca é verdadeira. Boa tarde, Sônia. Estamos aqui, então, esse trio Parada Dura, para falarmos de uma coisa prazerosa, que é a lei que possibilitou o acesso dos pobres de forma gratuita, de forma célere ao Poder Judiciário. E aqui ao meu lado está ela, Sônia Ribeiro, que também tem um quadro que tem uma audiência fantástica entre os acadêmicos de direito, que é Dicas de Conciliação, mas que hoje ela vai ser a nossa mediadora aqui para tratar desse tema tão importante que é a Lei 9.099. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes da nossa rádio
universitária aqui na nossa rádio, na Judici Rádio. É uma honra dividir bancada aqui com o doutor Marconi, e realmente é um brilhante juiz, viu? É um juiz que está desde o início aqui da nossa justiça e tem deixado aí um legado muito importante para a comunidade acadêmica e para as pessoas que têm verdadeiramente amor à causa do judiciário. Então, o doutor Marconi, ele é esse brilhante, esse maravilhoso juiz que nos inspira, né, Sérgio? Exatamente. Quando eu falo brilhante como magistrado, mas como pessoa. O juiz Marconi Pimenta, quando ele coloca uma toga, ele é tão brilhante quanto ele é como pessoa. Ele consegue fazer da justiça uma causa social. Ele não vai apenas às raias das leis do direito. Ele vai acima, ele vai no sentimento das pessoas em favor de causas que beneficiem mais ainda aqueles menos beneficiados. Então nós vamos começar, porque essa lei 9.099 é justamente para isso. Né? É isso mesmo, Sérgio. A lei 9.099, primeiramente, muito obrigado pelo elogio. Talvez isso tudo faça parte da minha humanidade, da minha cristandade. Eu acredito que as leis surgem para melhorar as relações sociais, para tentar pacificar a sociedade definitivamente. E a lei 9.099, hoje, nós estamos comemorando 20 anos do nascimento dela. Desde 95 até hoje, a lei dos juizados especiais, ela tem abrigado em seu acervo causas fundamentais de consumidores que antes não tinham uma porta aberta para o judiciário e hoje tem. As pessoas, de forma simples, se dirigem aqui em Macapá nos superfáceis, nas 3 zonas da cidade, e lá, com simplicidade, fazem sua reclamação e em menos de 2 meses a sua audiência já está marcada, a conciliação é tentada e, quando não, o processo é resolvido em menos de 1 ano. Doutor, a lei realmente ela é eficaz? Ou, por exemplo, ela veio para esse fim, mas ela consegue atingir na sua totalidade? Olha, nenhuma lei atinge na sua totalidade. Na verdade, o que ocorreu com a Lei 9.099 foi que nós buscamos uma demanda reprimida, conseguimos que aquele barquinho da doutora Pini que ia para o Bailique se tornasse uma realidade, as pessoas começaram a ter acesso ao Poder Judiciário, mas, lamentavelmente, a gente desvirtuou um pouco a lei dos juizados especiais, porque, dada a sua facilidade, a sua gratuidade, nós começamos a abarrotar os juizados especiais e transformá-los em varas comuns. Hoje, os juizados já não são tão mais céleres como antigamente. Exatamente por isso, fomos culpados e esse mês é um mês em que estamos redescobrindo, fazendo uma nova leitura da Lei 9.099 para que façamos com que ela volte a ser a lei de causas pequenas, de causas simples, e que as causas sejam resolvidas com o menor tempo possível. Sônia, por exemplo, o juiz Marconi Pimenta falou que os juizados foram assoberbados por uma carga, por uma demanda muito grande. A que se deve isso? Olha, antes que a gente comece um debate propriamente dito, acho importante a gente falar um pouquinho do histórico dessa lei. Como foi que ela nasceu? Ela nasceu de movimentos. A sociedade clamava por uma justiça mais rápida, por esse acesso à justiça. E na história da Lei 9.099, a gente observa que em 84, a Lei 7244 de 1984, muito antes da Constituição, ela já tinha uma previsão de tratamento de determinadas demandas de uma maneira mais simples. Foi o caso dessa lei. Então, ela trouxe, mas ela só falava de causas até 20 salários. Né? E causas em que não pudesse tratar questões mais difíceis, como falência, na época ainda era concordata, como, por exemplo, a pensão alimentícia. Então, isso ficou de fora.
Mas a Lei 7244, ela trouxe importantes avanços, porque ela disse, então, olha, a partir de agora, o judiciário precisa tratar determinadas demandas de maneira diferente, que eram as chamadas pequenas causas. No que se refere ao aspecto criminal, nós tivemos algumas experiências pelo Brasil, no Mato Grosso do Sul e na Paraíba. O judiciário desses 3 estados, então, eles editaram leis estaduais para que pudessem haver a transação penal, que hoje nós chamamos de transação penal. Então, se houvesse o reconhecimento da culpa do ofensor, ele recebia, então, uma pena alternativa. Só que, infelizmente, essas leis depois foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal. E a Lei 9.099, ela veio resgatar essas experiências que nós tivemos aí pelo Brasil, de experiências inovadoras, como foi aqui o caso do Amapá, com a justiça itinerante. Então, quando a gente pega e olha esses históricos, a gente verifica. Então, para você ter uma ideia, Sérgio, para que essa Lei 9.099 fosse costurada nos moldes que ela está, foram apresentados 6 projetos de lei, inclusive um da autoria do atual vice-presidente Michel Temer. Ele foi um dos autores de um dos projetos de lei. E nessa remoldura de 6 projetos de lei, houve um substitutivo em que se desagou hoje no que a gente chama da Lei 9.099 e 95. E eu costumo dizer que aqui o Amapá, ele foi não só pioneiro nas práticas itinerantes, mas ele foi o que mais fez valer essa lei. Tanto que nós chegamos hoje a esse assoberbamento que nós temos dos juizados especiais. E eu costumo dizer que a gente precisa ver o lado bom disso. E o lado bom é a credibilidade da população. A população acredita na lei, acredita nos nossos juizados e elas procuram. E aí essa demanda que estava reprimida acabou eclodindo e hoje desagou nesse abarrotamento que nós estamos nos nossos juizados. Então, mesmo que a gente crie centrais de conciliação, mesmo que a gente vá criando novos juizados, essa demanda só tende mesmo a aumentar. E isso face à credibilidade que se tem nos julgamentos. Agora, realmente, os juizados precisam ser redescobertos para tirar dele essa burocratização. Porque um dos princípios do juizado é a simplicidade, a oralidade, a informalidade. E esses princípios, eles acabaram ficando esquecidos quando você, então, burocratiza demais o processo. E aí acabou que deu essa nova roupagem e nós estamos tentando resgatar isso através desse mês, né, que é o mês dedicado à Lei 9.099. E só pegando um gancho, muitos advogados, lógico, criativos, verdadeiros construtores de teses, eles experimentam estas teses nos juizados especiais, porque é gratuito e não há ônus de sucumbência. Então, se der certo lá, vai dar certo em varas comuns. Então, esse experimentar acaba virando a regra. E como é muito rápido os juizados, é barato ou de graça, então as causas se avolumam, às vezes até demanda de massa. A gente chega a suportar, às vezes, causas repetitivas, e mais de 3, 4 mil causas num só juizado, e isso faz com que a gente perca aquela nossa principal marca da celeridade, né? Tudo contra a morosidade. Então, a Lei 9.099, esse microsistema que veio dizer: queremos uma justiça rápida, que não tenha burocracia, que não tenha muitos recursos e que seja gratuita e acessível a todos. É para isso que a Lei 9.099 surgiu. Então, ela acabou sendo um palco de experiências para tudo. Para o judiciário, para o cidadão, para o advogado, para as teses que foram surgindo. E aí você vê hoje, por exemplo, na Lei do Consumidor, em que fala da devolução em dobro, hoje chegou até as cortes maiores de justiça e eles entendem que tem que haver a comprovada má-fé para que seja feita a devolução na dobra. Então, foram teses que partiram dos juizados especiais e que chegaram até o STJ e de lá, então, veio entendimento nesse sentido e é o que tem seguido tanto os juízes quanto a turma recursal tem ido nesse entendimento. Então, imagina para o consumidor, ele tem que trazer essa demonstração de má-fé, vulnerável como ele é na relação de consumo. Então, é uma lei que ela trouxe, por um lado, o benefício do acesso, mas, por outro, também ela possibilitou aos advogados o debate jurídico mais rápido, né, até chegar, inclusive, às cortes superiores. Então, ela é uma lei muito boa nesse sentido. Ela estimulou o debate, ela estimulou o acesso, mas precisa se discutir a questão da burocratização dela. E a Lei 9.099, a Sônia está aí para
me confirmar, ela já abriga mais de 60% da demanda nacional. Então, as pessoas se utilizam dos juizados especiais que aplica a Lei 9.099. Então, é algo muito bom e acessível. É tanto que dos 95 milhões de causas, 65% desse volume é até R$1.000. Então, são causas pequenas, são causas simples. E é da simplicidade que as relações humanas convivem. Só que na simplicidade, às vezes, surge um pequeno conflito. E esse conflito, às vezes, pode ser pequeno para nós, que não estamos nele. Mas para o cidadão que está vivendo ele, é muito grande. E ele encontra do seu lado uma lei que o abriga, que diz, olha, vem aqui, a gente vai conversar, com rapidez a gente vai tentar resolver. O senhor acabou de falar sobre este parágrafo que justamente está no artigo 61 da Lei 9.099, né? Que a causa não pode ser superior a um ano. Mas tem o advento da Lei 10.259 de 2001, que no seu parágrafo 2º, no seu artigo 2º, parágrafo único, que diz acima de 2 anos. É uma lei federal. Os juizados federais. Exatamente. Como é que fica esse conflito? Sempre se interpreta a questão do direito penal. Que lá diz que são 2 anos. Essa discussão ela já foi bem debatida logo no início da lei. Então, se pensou assim, eu lembro que o doutor Adão foi um dos primeiros aqui na cidade de Macapá, na comarca de Macapá, a enfrentar a questão. Então, sempre que se fala em benefício para o réu, é sempre bom empregar a lei que o traga mais benefícios. Então, se ampliou essa quantidade mínima para a aplicação de uma lei que é um benefício para o réu, que se torne essa a regra para fins de direito penal. Então, a lei dos juizados é assim mesmo, é tentar resolver o conflito penal, o conflito civil, de forma simples, não aprisionando as pessoas, sempre tentando resolver os crimes de pequeno potencial ofensivo, na certeza de que o ser humano é recuperável, de que a pena de prisão já não é um mecanismo suficiente para aplicar a pena na medida certa daquele erro pequeno. Mas houve a derrogação do artigo 61? Eu não sei te falar, que eu estou fora dos juizados criminais há muito tempo. Vamos entender assim. Exato, porque tem gente que me perguntou isso. A Lei 9.099, quando ela surgiu, ela veio sob um prisma, naquele momento em que ela foi lançada, em 95. Quando veio a Lei do Juizado Federal, que ela já é de 2001, ela já veio aprimorando a própria Lei 9.099. Nos seguintes aspectos, no aspecto penal e principalmente no aspecto civil. Veja, lá é até 60 salários. E lá eles pensaram em colocar as empresas públicas, as autarquias, as fundações públicas no polo passivo, o que a Lei 9.099 ainda não permitia. Nós só tínhamos falado em pessoas físicas. A pessoa jurídica de direito público, ela veio a partir da Lei do Juizado Federal. Então, nesse momento em que você inclui o Juizado Federal, os órgãos federais, na Lei 9.099, aí veio a outra lei, que é a nossa do Juizado Fazenda Pública, que também é uma lei federal, e trouxe, então, um aspecto no campo civil, 60 salários mínimos, sem a presença de advogado. Então, veja, na 9.099 você tinha até 20 salários sem advogado e de 20 a 40, obrigatoriamente, com advogado. Na lei federal, você vê que era 60 salários. E a nossa lei estadual, que é a Juizada Fazenda Pública, também vigorou de 60 salários. Então, as leis, elas aprimoram uma outra, elas se complementam. Então, como o doutor Marconi colocou, nem benefício ao réu tem que se aplicar. Então, não há. Essa discussão ela já foi muito bem sedimentada nesse sentido. E é um debate bom porque nós vamos ter uma gincana cultural, jurídica, durante esse mês agora que nós vamos realizar. Então, é importante a gente esclarecer isso. Para você que é acadêmico, está ligado aí no nosso programa, que pode surgir um debate desse no âmbito da faculdade, em qualquer lugar, porque, infelizmente, as faculdades hoje, doutor Marconi, elas não param para dar a Lei 9.099. Não há nas ementas ainda, e é uma discussão que precisa ser pensada pela equipe da ministra que está redescobrindo a Lei do Juizado Especial, porque, veja,
Hoje eu já tenho uma disciplina que trata de método alternativo, mas eu não tenho ainda uma específica da Lei 999. E o primeiro palco do advogado é no juizado. É no juizado. Ele saiu da faculdade, se forma em direito, tira o AB, ele vai para o juizado. Essas leis, elas têm que ser aprimoradas, e aquilo que fica muito bom em relação à lei anterior é derrogado tacitamente. Ela existe ali como um tipo, como um disciplinamento, uma regra, mas em virtude de ter se aprimorado e a aplicação está sendo feita, ela automaticamente, tacitamente, ela é derrogada. Tá. Em virtude da nova lei abranger mais benefícios. Bom, é uma pergunta que muitos me fizeram também e que eu também me faço, tá? Até porque sou também bacharel em Direito, então me faço uma pergunta todo dia. A Lei 9.099, como o senhor acabou de falar, como é fato que veio uma lei para mudar o ordenamento jurídico. Mas ela é de 95, doutor Marconi. Por que essa lei custou tanto a ser aplicada? Ou melhor, aprimorada, a ser colocada como um viés de socialização, de solução de conflitos? Por que só agora? Você viu que o Código Civil era de 73. Recentemente tivemos uma mudança. As coisas, o direito, ele no Brasil, ele evolui passos curtos. E a gente tenta, Sérgio, na medida do possível, através até mesmo do microsistema dos juizados especiais, aprimorar as leis. Olha o Código Civil, reduzindo recursos, encurtando caminhos, porque ninguém aguenta um processo infinito, um processo demorado, prolongado, cheio de recursos, cheio de regras. Então, por que só em 95 foi que surgiram os juizados? Já se falava, antes disso, dos juizados de pequenas causas. Não é? Em alguns estados até se aplicava a leis, criaram-se até os juizados. A minha Estanassi, antes mesmo da Lei 9.099, ela era juíza dos juizados de pequenas causas. E ela conta essa história com muito prazer, com muita honra. Então, eu acho que a justiça ela tem chegado ao seu destinatário final com muito acerto. Nós acertamos na Lei 9.099. E ela precisa ainda ser melhorada. Porque você perceba que as turmas recursais não têm um órgão uniformizador da sua jurisprudência. Tipo, o STJ ele uniformiza a legislação infraconstitucional. Então, é como se uma turma recursal do Amapá dissesse que há má-fé, que não precisa ser provada pelo credor, e lá em Minas Gerais diz que não. Lá em Minas Gerais tem mais de uma turma. Algumas turmas pensam diferente a mesma matéria. Então, são coisas que têm que ainda serem resolvidas, sob pena de se continuamos causando a insegurança jurídica. É tanto que, vez por outra, através de reclamação, o STJ manda a gente suspender determinada interpretação. Quantas reclamações eu já peguei lá no Juizado Especial Norte, inclusive dessa questão da má-fé, da devolução em dobro em contratos bancários, onde a gente admitia a prova da má-fé apenas supondo que houve má-fé, e quando o STJ disse, não, é necessário a prova, você tem que provar má-fé. E isso aí resultou numa reclamação, porque a coisa estava descambando. Aí os bancos, olha, STJ, tem uma manifestação de vocês já consolidada aqui, mas as turmas recursais estão julgando aí. Aí eles entram com a reclamação e o ministro, relator, suspende o andamento dessas ações. Então, a lei dos juizados especiais é ótima, tem atendido a sua finalidade, mas, como toda lei, ela não é completa, ela sempre vai precisar ser melhorada. E o fato de ter vindo apenas em 95, no ano de 95, é uma pena, que isso já deveria
ter surgido desde a época do Código Civil. Inclusive, uma matéria que saiu no site do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, fala sobre esse assunto que o senhor acabou de falar, que toda nova lei, causam percalços. Mas o próprio Conselho Nacional de Justiça coloca como os tribunais estaduais, os juízes, como protagonistas para que tudo isso dê certo. Foi um divisor de águas. Você concorda, Sônia? Eu concordo sim. Para você ter uma ideia, ela é tão importante, a 9.099, que o artigo 89 dela, que fala do sursi processual, que é aquele período que o juiz suspende, então, o curso da ação penal para que o réu cumpra determinadas condições, para que o processo não tenha segmento. Esse sursi, ele é da 9.099, ele é aplicado no juízo comum. Então, naquelas causas em que a pessoa preenche os requisitos e a pena não seja superior ali a um determinado tempo, que a própria lei diz, o juiz pode aplicar. Então, quando você vê as decisões dos juízes criminais do juízo comum, eles vão lá no artigo 89 da 9.099 para aplicar o sursi processual e conceder um benefício, então, ao próprio réu. Então, para você ter uma ideia da importância que essa lei tem, ela se projeta. Ela se projetou no juízo comum, ela se projetou, inclusive, no juízo civil. Porque os casos de aplicação dos métodos alternativos, eles surgiram há muito tempo, mas eles se consolidaram na Lei 9.099. Porque a lei diz o seguinte, tem que primeiro conciliar, tem que buscar autocomposição entre os envolvidos. E foi aí, nesse cenário, que surgiram, então, os métodos alternativos consolidados, e hoje é uma política certa do nosso judiciário brasileiro, tanto que o próprio Código Civil hoje já veio alterado, trazendo, tem a lei da mediação, tem um novo CPC, então é um caminho sem volta, como a gente diz. Então, ela foi uma lei e que ela foi não só o divisor de água, mas ela foi o enchimento de um mar de informações e de comandos jurídicos. Bem, nós vamos... A conversa o debate está fantástico, mas a gente só vai beber uma aguinha rapidinho, porque a gente tem que molhar a garganta. E a gente volta daqui a pouco. É um intervalo. 2 minutinhos, a gente volta já já. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Lei dos Juizados Especiais. 20 anos de vigência e reflexos no processo penal. Os juizados especiais foram criados para resolver problemas de forma rápida e eficaz. Criado pela Lei 9.099 de 1995, tem o objetivo de buscar sempre um acordo amigável entre as partes. Na presença de um conciliador, as partes participam de uma audiência de conciliação, evitando que elas tenham desgaste durante uma ação judicial. No juizado especial, você pode reclamar questões cíveis com no máximo 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado ou até 40 salários mínimos contratando um advogado. Com os juizados especiais, conflitos que precisam do auxílio do judiciário são resolvidos de forma simples e gratuita, em comparação com o juízo tradicional. Juizados especiais, uma conquista da cidadania. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Bem, nós estamos de volta com seu programa Conciliando as Diferenças. Aqui ao meu lado, o juiz Marconi Pimenta. E do meu ladinho esquerdo aqui, essa brilhante profissional, professora e servidora do Tribunal de Justiça, Sônia Ribeiro. Eu
Particularmente, eu havia falado antes sobre o trabalho brilhante que o juiz Marconi Pimenta tem realizado junto ao Juizado Especial Norte. E é sobre isso que a gente vai falar nesse bloco, que vai encerrar o programa Conciliando a Diferença. Doutor Marconi, quais os casos mais recorrentes? Bem, primeiro, saber um pouquinho do senhor, né? O senhor passou pelo interior, o senhor tem a cara do Juizado Norte. Todo mundo que fala Juizado Norte, é o juiz Marconi. O senhor falou da proximidade, né? O senhor é o que mais expressa o princípio da urbanidade. O senhor consegue Obrigado. Verdade. O senhor consegue as pessoas lhe conhecerem, conhece o juiz. Parece aquela pessoa, aquele médico que vai na casa. Como é que o senhor adquiriu isso tudo? Essa coisa do respeito, né, Sérgio? Eu acho que o juiz ele tem que ser um sacerdote. Ele tem que ser um modelo de conduta. Ele tem que colocar para fora todo o amor que ele é capaz de sentir. E perceber que tem pessoas do seu lado que estão sofrendo, que precisam de ajuda, que necessitam ser ouvidas e acolhidas. Então, da feita que tu passa isso para as pessoas, a tua credibilidade aumenta, a honradez do teu trabalho é mais valorizada, o teu trabalho flui de forma mais simples, mais tranquila. As pessoas às vezes chegam num espírito conflituoso e de repente saem de lá em harmonia, porque conseguem conversar, têm essa oportunidade de falar. Então, a gente, desde Oiapoque ao Laranjal do Jari, que a gente passou por todas essas cidades como juiz, a gente se fez essa pessoa humana. Eu acho que o magistrado tem que ser, lógico, manter sua autoridade, mas ser a pessoa mais simples possível, mais humilde possível para entender a pessoa humilde. Então, o juiz, por ele ter uma toga, não significa que ele é o dono da verdade, que ele vai sair dando carteirada por aí. Muito pelo contrário, ele tem que dar exemplo de cidadania, exemplo de respeito às leis, exemplo de homem sério, respeitador, para que ele tenha conquistada a garantia de ser um homem sério, em que as pessoas o respeitarão como um juiz de direito, aquele que vai aplicar a lei ao caso concreto. E mais, aquele juiz que vai muito além da aplicação ao caso concreto. Aquele juiz que sai do gabinete, que tenta prevenir conflitos, que isso é o grande problema nosso hoje no nosso país, o que o CNJ pede em alto e bom tom, que os juízes saiam e previnam os conflitos. O tribunal há já 10 anos que travou uma briga com esse trânsito maluco de Macapá, do estado do Amapá, e conseguimos muitos louros, muitas vitórias. Conseguimos a lei seca, conseguimos reduzir índices, conseguimos batalhão, policiamento de trânsito, conseguimos Polícia sinais... rodoviária estadual, inclusive. Sinais luminosos em todos os quarteirões, colocamos... Quer dizer, prevenção de conflitos, trabalhamos isso. E para você trabalhar prevenção de conflitos, é preciso que você seja aceito na sociedade. É o doutor Marconi que está fazendo campanha paz no trânsito. Olha, esse cara eu respeito. Olha, ele é da nossa turma, ele atende a gente no juizado, ele dá bom dia, ele ouve a gente, ele acalma a gente. Então, eu acho que essa é a nova imagem do judiciário brasileiro. Não dá mais para o juiz se trancar no gabinete com ar condicionado, no seu conforto, só expedindo sentença. Não dá. É muito fácil eu me liberar dos meus processos lá e dar umas sentenças de extinção e acabar com tudo, e zerar. E meu reloginho lá do tucujômetro aparecer zero. Mas a gente quer resolver, a Sônia sabe muito bem disso, não é só a lide processual, a gente vai muito mais além. A gente quer chegar a resolver a lide sociológica, o que é que está por trás daquela briga de vizinho. Será que é só o abacate que está quebrando a telha do vizinho? Será que dá para eles conviverem com harmonia e o abacate ficar ali
Então, é isso que o juiz tem que fazer, é ser mais humano, é ser mais presente, é fazer com que a justiça não se abarrote de causas, porque senão a gente vai continuar sendo uma justiça lenta, morosa e que não vai atender aos anseios populares. A população quer uma justiça célere, uma justiça séria. E para ser séria, eu não preciso estar a todo momento dando sentenças bonitas, longas, bem elaboradas. É preciso apenas o juiz ter paciência, ouvir as pessoas, fazer com que elas se entendam, ser apenas um veículo para pacificar as grandes causas, as grandes questões, os grandes conflitos. Se colocando nessa posição, a gente vai ter um judiciário melhor, um judiciário mais barato, mais eficiente e principalmente mais perto da população. Bom, baseado nisso que o senhor falou, então vamos. Quais são os casos mais recorrentes no Juizado Especial Norte? E uma outra pergunta, já para o senhor fazer já o combo já de perguntas, né? Em relação à sua equipe, está preparada para esse novo tempo da conciliação que veio para ficar? Está. As principais causas lá são as questões bancárias, são os contratos com instituições financeiras. Que hoje tem de todo mundo. Representa mais ou menos uns 60% a 70% Nossa, da demanda dos juizados especiais, seguido por acidentes de trânsito e questões outras, consumeristas. Mas a minha equipe, como todas as equipes que compõem, não só os juizados especiais, mas todas as varas do Estado, inclusive o próprio Tribunal de Justiça, está preparado para conciliar, para resolver a questão através do diálogo, para descobrir realmente o verdadeiro interesse das partes num processo. Porque se o juiz, se o conciliador, se o meu colaborador não conseguir descobrir o verdadeiro interesse do conflito, esse conflito não será resolvido. A sentença vai ser dada, o processo pode ser até arquivado, mas surgirão mais 3 ou 4 processos daquela mesma causa que não foi descoberta, porque o interesse estava oculto e a gente deixou a oportunidade passar, porque tivemos pressa, talvez em estatística, em números. Não tivemos pressa, não tivemos tempo para ouvi-los e descobrir com paciência, com inteligência, o verdadeiro interesse daquela pessoa que reclamava o abacateiro que quebrava a sua telha. Será que era só isso que estava por trás? Será que não tinha uma coisa, outra? Então é preciso ouvir as pessoas, é preciso se dedicar mais a isso. E certamente as demandas diminuirão e se vierem, toda a equipe do Poder Judiciário amapaense, vai estar preparada para daqui a mais 20 anos de juizados especiais, preparada para resolver os conflitos, conciliando, mediando, resolvendo verdadeiramente o conflito. Sônia, gozado, as palavras do juiz Marconi vão de encontro com o que você sempre falou. Descobrir, você até aqui numa dica de conciliação, você falou sobre isso, né? Descobrir o que há de real por trás de um conflito, né? É interessante isso, né? A Lei 9.099, ela proporcionou essa disseminação dos métodos alternativos. Porque ele já existiu há muito tempo, mas com a lei e os princípios da oralidade, da informalidade, da simplicidade, da celeridade, foi o palco que nós estávamos esperando para disseminar essa cultura da paz, a cultura da harmonização. E aplicando o método alternativo, esse problema do abacateiro, elas daí tomam uma abacatada juntas. Com o método alternativo, a gente proporciona eles verem real interesse. Então, aquele abacateiro, o exemplo que o doutor Marconi deu aqui, não é o ponto principal, não é esse. Tem algo por trás e quando se descobre verdadeiramente, a gente consegue aprofundar as relações. Então, é só através dos métodos alternativos que a gente consegue chegar a isso. Mas temos que ter paciência, sim. Nós chamamos a parte. O judiciário chama, convoca, convida, intima. E na hora que a pessoa chega, ela para tudo na vida dela para ir para aquela audiência.
E ela precisa ser bem recebida, precisa ser acolhida e precisa ser ouvida, verdadeiramente. E não fazer aquela escuta que eu falo nas minhas dicas, aquela escuta nervosa, mas fazer uma escuta ativa, escutar para entender. A pessoa precisa entender o conflito dela, porque às vezes ela mesma não entende o que ela está passando. E nós, na qualidade de conciliadores, de mediadores, e o próprio magistrado, porque nós temos credibilidade perante as partes. Elas acreditam, elas confiam no que a gente diz, no que a gente intermedia. Então, nós somos facilitadores. O judiciário ele é um pronto-socorro de conflitos e a gente precisa ter o remédio correto para acabar com essa patologia ou pelo menos diminuir essa dor. Nós somos mediador, conciliador. Então, é essa dor humana que chega hoje no judiciário é que precisa ser melhor tratada. E a Lei 9.099, ela é perfeita para isso, dada a sua rapidez, a sua celeridade, a confiança que ela passa. Então, nós estamos preparados sim, doutor Marconi. A gente tem percorrido aí todos os interiores, preparando nossos servidores. E semana que vem nós vamos já estar em Oiapoque, lá no extremo norte do Brasil, dando mais um curso de formação de conciliadores e mediadores, para que nós disseminemos essa política aí de conciliação e mediação dentro do judiciário. Aí falar nessa programação que você falou do Oiapoque, me fala um pouco da programação e comemoração aos 20 anos da Lei 9.099. Tem alguma coisa programada, senhora? Temos aí várias atividades para esse mês. Inclusive, este debate é uma da programação que a gente inseriu. Esse mês, todos os programas nossos do Judiciário irão tratar sobre a Lei 9.099. Nós estamos com o mutirão de audiência já agendado da micro e da pequena empresa para o dia 19 agora. É um sábado, vai ser um sábado festivo lá no Sebrae, em que a comunidade vai poder negociar, fazer suas negociações, limpar seu nome, ficar com o nome limpo aí para fazer as compras de final de ano, do Natal. E ainda como parte da programação, doutor Marconi, você aí, acadêmico, agora é o momento de chamar você para participar conosco. O espaço para você está garantido. Nós vamos fazer uma gincana cultural, jurídica, só com a Lei 9.099. Então, o acadêmico vai ter que estudar, doutor. Vai estudar para participar de perguntas e respostas no dia 26, no dia que a lei comemora verdadeiramente. Onde é que vai ser? No hall do Fórum da Comarca aqui de Macapá, do Fórum da FAB. Ali onde é a nossa central de conciliação. Tá certo. Então, nós vamos convidar todas as faculdades. Cada faculdade vai trazer um grupo representativo, esse grupo vai estudar a lei e vai vir para o debate com a gente, numa brincadeira, brincando e aprendendo a Lei 9.099. E para colaborar com isso também, os juízes dos juizados, juntamente com os juízes que estão no curso de formação, percorrerão as faculdades em mesa redonda de discussão e de debate sobre a Lei 9.099, para que a gente possa fomentar isso na academia, porque é de lá que sairá o novo advogado, o novo promotor, o novo magistrado e aquelas pessoas que vão atuar diretamente. E, para finalizar, Sérgio, nós vamos fazer blitz educativa da Lei 9.099. Então, nós vamos parar o cidadão, vamos falar sobre paz no trânsito. E vai vamos ser uma também overdose de Lei 9.099. Vai. Então, esse mês é todo dedicado para ela. É o mês que ela comemora, então, os 20 anos de existência. E aqui no estado do Amapá, nós sedimentamos essa política da Lei 9.099 e a programação está muito bem montada para você. Nós vamos ter música lá no fórum, o projeto Botequim vai está inserido conosco. Nós vamos ter, doutor, cinesofia percorrendo itinerante em todos os juizados. Vai ter dia que nós vamos ter filme lá no doutor Marconi, lá com o doutor Naif no Juizado Sul, lá no Juizado Central. Vamos percorrer esses juizados. O coral nosso vai fazer apresentações especiais nesse mês, também percorrendo o juizado. E teremos uma mostra fotográfica organizada aqui pelo nosso Ascom para mostrar a evolução da lei nesses 20 anos. Vai de quando a quando, Sônia? O mês todo, Sérgio, mês todo. A culminância, então, vai ser no dia 26 de setembro, que é o dia em que a lei comemora 20 anos. Durante a manhã será a gincana cultural e também as blitz acontecendo simultaneamente na rodovia, lá no juizado do Dr. Marconi, lá no juizado do Dr. Canezin, na Unifap, no juizado virtual, ali na Odilardo com a Padre Júlio, e no Fórum de Macapá, ali na Avenida Fábio. Então, como você disse, é uma overdose mesmo. Vai ser uma overdose. Quer dizer, para que a gente massificar e mostrar que o judiciário, ele tem nessa lei verdadeiramente o acesso à justiça. É importante essa conscientização, né, doutor Marconi? Inclusive, o senhor tem alguma programação especial lá para o Juizado Norte? A gente vai participar de todo esse trabalho nesse mês. Vamos fazer a nossa blitz, né, disseminando os juizados especiais, redescobrindo novamente os juizados e levando essa boa notícia para a população
macapaense. Bom, que bom. O programa está chegando ao final. Doutor Marconi, é um prazer inenarrável tê-lo aqui no nosso estúdio, uma pessoa como o senhor. Estou muito feliz. Sérgio. Muito obrigado. Diga a mesma coisa. Sônia, essa é minha companheira, essa sabe tudo. É a quem? O nome dela eu sempre brinco, Sônia Ribeiro. E aí, Sônia? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, doutor Marconi, com você, Sérgio, e você aí, ouvinte nosso da Rádio Universitária, do nosso programa Conciliando a Diferença. Fique ligado que na próxima quarta-feira nós vamos trazer mais informações, e é o mês dela, hein? Da Lei 9.099, de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Bem, ficamos por aqui, mais um programa, um final fantástico, essa entrevista fantástica, esse debate fantástico da Lei 9.099. Contamos com a sua participação nessa overdose da programação da Lei 9.099, que já começou, vai até o dia 26, dia de aniversário da Lei 9.099. Então você, acadêmico do curso de Direito, você também que não é acadêmico, que está interessado, as pessoas que gostam de gente, que gostam de pessoas, compareçam, façam a sua festa junto conosco. Então nós temos festa para todo mundo. Vai ser uma grande festa em comemoração a esta lei que realmente veio para ficar, tá? Então eu deixo um grande abraço para vocês. A gente volta na próxima quarta-feira. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.